Vamos fazer uma leitura para a nossa ambientação antes da prece. Do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em matéria afetiva. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto na Terra, ninguém pode, em sã consciência, tratar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas do sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimento do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Nesse instante, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar Jesus aqui conosco neste instante, para nos auxiliar, para nos intuir. Pedir também a espiritualidade amiga que trabalha nesta casa, que possa estar abençoando todos os nomes que se encontram na cestinha de prece, e também as águas, Senhor, que são colocadas aqui com muita fé para serem remédios para aqueles que estão muito necessitados. Pedimos a Jesus que ampare a todos nós que aqui nos encontramos nesta tarde, aqueles irmãos que hoje não puderam aqui estar, recebam também as nossas vibrações, e pedimos a Jesus que possa estar orientando o nosso palestrante da tarde. Assim, Senhor, queremos te pedir para darmos por aberto mais esta reunião pública e que possamos, Senhor, permanecer na vossa presença, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, o nosso irmão Rogério. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Bem, vocês estão vendo aquelas duas carinhas ali bonitinhas, né? Essas carinhas dos emojis da moda. Um meio choroso, o outro fazendo um sinal de positivo, retratando exatamente os dois lados de espírito que nós costumamos vivenciar. Momentos tristes, momentos alegres, né? Mas sempre tendo a possibilidade de refazer o mal feito, né? Por isso que a proposta hoje, né, o tema é começar agora para um novo fim. Quem de nós aqui, eu não vou só me circunscrever no nosso espaço físico,
sei como está passando lá fora, outras nacionalidades, né? Outros estados, outros países, enfim. Quem de nós, né, nunca nos perdemos no nosso caminho evolutivo com os nossos erros? Né? Acho que todos nós nos equivocamos. Todos nós trilhamos esse trajeto evolutivo do espírito imortal que nós somos, errando e acertando, sempre refazendo esse caminho, né? Pela misericórdia divina, uma vez que nós temos já a consciência de que nós somos viajores desse universo, espíritos imortais, indo, regressando para um novo começo, para darmos continuidade a essa evolução que é para todos, alguns caminhando mais rápido, outros um pouquinho mais devagar, alguns retardatários ainda, mas todos nós estamos fadados a essa evolução espiritual, de um dia sermos espíritos angelicais, né? Não naquela ideia, né, de asas, de auréolas, de roupão branco, como nós fomos, na maioria de nós, criados com essa ideia, mas sim espíritos puros, depois de várias experiências carnais, né, errando, aprendendo, sempre tendo a oportunidade de começar de novo, né, com a única intuito na nossa evolução espiritual. Mas para que eu desenvolvesse esse tema, era imprescindível que eu desse um pulinho lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a vida futura, né? E fala sobre um ponto de vista. Esses dois itens lá no capítulo 2, eles são muito interessantes, porque faz despertar na gente, ou seja, naquele que ainda não tem esse despertar e o entendimento da vida futura, do espírito imortal, quando você não consegue ainda trazer isso como uma certeza, né, já intrínseca em você, você tende a continuar errando, às vezes tropeçando na mesma pedra que você tropeçou lá atrás, porque você tem uma visão curta da sua existência. Muitos acham que a existência ela é única. A vida é única. As existências são várias, diferentes. Tá? Então, quando você não consegue ter essa visão mais ampla, mais dilatada dessa vida futura e imortal do espírito, se limitando, né, a uma única existência, você chega até a pensar: por que valeria a pena eu ser tão bom? Por que valeria a pena eu trabalhar no meu lado moral, se daqui a pouquinho eu vou embora e tudo vai ficar para trás? Né? Seria um desestímulo para que você pudesse realmente fazer algo, tornar-se uma pessoa melhor, uma vez que ficasse tudo para trás. Então, quem não tem essa visão mais ampla, entendimento da vida futura, do espírito, né, como eu lhe falei, tende, né, a ficar às vezes marcando passo, não vai nem para frente, nem para trás, né, por falta desses conhecimentos tão importantes. Então, por isso eu achei importantíssimo a gente passar lá no capítulo 2, né, e dar uma pinceladinha no que traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item da vida futura. E lá diz assim: por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade e como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Ou seja, Jesus já nos alertava, dando sinais, falando dessa vida futura do Espírito, mostrando que isso deveria ser a nossa meta número 1 de preocupação enquanto nós estivermos aqui, né?
exatamente ali, olha, e como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem da terra. Por que essa preocupação com essa vida futura? Porque muitos ainda alimentam a crença, né? Não importa o que você foi, o que você fez, mas morreu, virou santo, né? Desconhecem exatamente os reflexos das nossas atitudes na vida material em relação à nossa transcendência, na nossa passagem para esse mundo espiritual. E quando chegamos lá, desavisados por ter tão pouco entendimento sobre nós mesmos, a nossa natureza, de espíritos imortais que somos, criamos enormes embaraços. Diversos embaraços no plano espiritual. Por isso que Jesus já dizia que deveríamos nos preocupar muito e ter como meta, enquanto nós estivermos aqui caminhando. Por isso que a gente entende que ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui por acidente, ninguém está aqui por um acaso. Estamos aqui para cumprir uma meta. E qual é essa meta? Da nossa evolução, de progredirmos, de sairmos desta existência melhor do que da última. Somos espíritos reencarnantes, viajores desse universo, tá? E o que está refletindo em nossa vida hoje, em todos os sentidos, seja na parte amorosa, na parte profissional, na parte sentimental, nos relacionamentos familiares, está tudo ligados à nossa existência passada. Não vamos também generalizar que todo e qualquer fato vamos associar ao nosso pretérito espiritual. Mas estamos na família certa, passamos pelas dificuldades necessárias para a nossa evolução, dificuldades que nós mesmos criamos, né? Por isso que, pela misericórdia divina, Ele está sempre nos dando a oportunidade de começar de novo, né? Fazer diferente o que nós fizemos lá atrás, porque enquanto nós estivermos repetindo, né, as mesmas coisas, as mesmas atitudes, enquanto nós não fizermos essa introspecção de auto nos avaliar, conheça-te, né, que você vai saber exatamente onde dói lá onde é o seu calcanhar, né, de Aquiles, é assim que se fala. Todo mundo sabe onde o calo aperta. É nessas partes que nós temos que trabalhar. Normalmente, quando a gente comete algum erro, não importa não, um erro que seja, um erro moral, um erro de postura perante a família ou no trabalho, na hora que a gente comete algum erro e que a gente se toca que a gente errou, vem aquele arrependimento, tipo assim, puxa, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter feito isso. Gente, como eu pude agir assim? Quando bate aquele pensamento de arrependimento, é Deus falando com a gente: meu filho, vamos recomeçar? Vamos recomeçar a pensar, a agir, a se comportar de uma maneira diferente? Porque dessa maneira que você ainda age, essa maneira que você ainda pensa, essa maneira ainda a qual você se dirige, né? Ou dessa maneira que você ainda alimenta todas as suas imperfeições, como o orgulho, o egoísmo, né? O preconceito. Enquanto você estiver agindo e pensando assim, você vai sofrer, porque as nossas mais atitudes perante o nosso próximo gera dor alheia e a nós mesmos. E muitas vezes, por orgulho, a gente não dá o braço a torcer, mas sofremos por uma má conduta, por uma ação negativa em relação a uma pessoa, por uma agressão, seja física, verbal ou psicológica, né? Aí é aquilo que eu
gente falando é aquele remorso. É Jesus, é Deus, né? Nosso Pai Criador, nos convidando para recomeçar. E não podemos tapar os ouvidos e fingir que a gente não está escutando, porque é tempo que a gente perde. É tempo que a gente perde. Como é valioso esse tempo que, por mais uma vez, ninguém sabe quantas vezes, né, exatamente, mas com certeza, mais uma vez estamos aqui, né, reencarnados, caminhando nesse mundo de provas e expiações que nos expõe assim tantas situações que não é pelo bel prazer de Deus, mas é um mundo ainda que reflete exatamente o jeito que a gente vive, que a gente age, que a gente pensa. Então não é um mundo que é ruim, são as nossas ações, os nossos pensamentos que ainda gritam muito alto dentro de nós, que reflete nesse mundo que a gente vive. Então, se a gente quer começar, recomeçar e ter um final diferente, né? Isso aí é um exercício individual de cada um de nós. Não adianta, né, a gente reunir plateias, seminários, a gente pode divulgar e mostrar o que nós estamos fazendo aqui, mas essa particularidade, ela é íntima de cada um. Você ter essa noção, ter essa meta e entendimento do espírito imortal que você é, né? E que a sua vida futura espiritual, né, vai se desdobrar do outro lado da mesma forma de quando você deixou o plano material. Aí nós estagiamos lá no plano espiritual durante algumas décadas, né? Ninguém fica lá de braço cruzado. Aí sim a gente vai ter uma visão que a gente chama de visão 360. Quando a gente fala visão 360, é uma visão espiritual, que quando a gente está fora do corpo físico, a gente tem uma visão 360. Lá do outro lado, a gente consegue enxergar e entender os absurdos que nós fazíamos enquanto nós estávamos aqui com uma visão de 180. Essa visão de 180 não deixa de ser a visão do espírito, mas obscurecido pela matéria. Nós nos distraímos com as coisas do mundo, impedindo com que a gente possa às vezes nos esforçar, aceitar esse convite do esforço, ainda que encarnado, e tendo essa limitação, né, quando o espírito está fora da matéria, mas podendo ser superada pela vontade. Pela vontade. Não, eu quero ser uma pessoa melhor. Né? Eu não admito mais eu falar, fazer ou agir como eu vinha fazendo até aqui. Errei até aqui, né? Daqui para frente vou me esforçar o máximo possível para que eu possa domar as minhas más tendências, porque eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito imortal e Jesus já falava lá atrás: a cada um será dado conforme suas obras. O que eu estou obrando? O que eu estou fazendo? Eu não vou poder pedir nada além do que eu plantei, do que eu semeei. Então, os ensinamentos de Jesus são tão óbvios, e tão claros e simples, que a doutrina espírita, né, codificada, nos traz assim com tanta simplicidade, com tanta clareza, mas que às vezes a gente ainda insiste em não eliminar aquele homem antigo que a gente traz dentro de nós. O homem antigo, quando eu falo, para vocês mulheres também, tá? É de uma forma geral. O homem, né, princípio, é a obra criada por Deus, homem e mulher. Até mesmo porque vivenciamos os dois lados. O espírito, né, ora homem, ora mulher, vivenciando experiências. Aí, dando sequência, todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, que é o da imortalidade da alma. Tá?
Com efeito, sem a vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Exatamente. Por que eu iria me preocupar em ser bom ou ruim, se tudo a qualquer momento iria acabar? E se houvesse um final da existência, como já falei, né? A vida é única, a existência são várias. O fato de você deixar a vida, você está perdendo aquela existência, mas a vida continua. A vida continua. Por isso que é importante, né, da gente não piscar os olhos, aproveitar o máximo possível, para que quando a gente chegar do outro lado, retornar de onde nós viemos, a gente possa fazer aquela contabilidade espiritual e a gente ficar no saldo positivo. A gente vai pôr na balança, né? Ela vai pesar um pouquinho, assim, vai ficar meio desnivelada, mas que pese mais pela nossa reforma íntima, pelos recomeços que nos foram dados, né, por misericórdia divina, para que a gente possa fazer um final diferente em relação de vários outros finais que nós já tivemos. Sem a vida futura, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, aqueles que achavam que Jesus só falava na vida presente, né, não os compreendem ou os consideram pueris. Muitas pessoas ouvem o que nós aprendemos, não só por uma questão de leitura, né, mas por uma questão de crença e lógica, uma fé raciocinada, né? Quando você traz isso como uma crença, uma fé, uma lógica raciocinada, você tem essa preocupação realmente do que você está fazendo, da necessidade dessa reforma. E aqueles que só ouvem, acham tudo muito interessante, tá? Mas não se convence que seja isso. Consideram ideias pueris, né? Ou seja, não assumem aquele compromisso, né, pela dificuldade de uma fé raciocinada. Porque quando você tem uma fé raciocinada, isso lhe traz uma postura, né, de não crer por crer, mas ter a certeza do que você está alicerçando dentro de você, né? Eu sou um espírito imortal. Eu colherei lá na frente exatamente o que eu estou semeando aqui agora. Como eu posso cobrar de alguém, né, exceto de mim mesmo, de colher algo que eu não plantei? De querer colher sementes, frutos bons, se eu só semeei semente de raiva, inveja, ódio, né, de egoísmo? Tudo isso a gente traz dentro de nós, cada um dentro do seu grau. Por isso que é importante essa sempre autoavaliação, essa introspecção, né? Conheça-te, né? Olhe de frente para o espelho, faça esses questionamentos. Não fique procurando defeitos alheios, né, no irmão, no vizinho, no patrão, no pai, na mãe, na esposa. Não, né? Ainda que você possa identificá-los, os defeitos alheios, então estimule em você a resignação, seja aquela pessoa que compreenda, tem outro sentido essa palavra, me fugiu aqui, mas compreenda os limites de quem caminha contigo, seja capaz de compreender as dificuldades que ele ainda tem, que possivelmente você possa não ter mais, né? Mas você também já passou por aquele estágio. Ser aquela pessoa realmente mais amiga, mais compreensiva, não é passiva. Passiva é aquela pessoa que todo mundo faz tudo, ela faz
seja compassiva, compreenda, né, as dificuldades que às vezes você ainda tem também. Ela pode apresentar uma dificuldade em tal comportamento e que você já superou. Agora você talvez tenha outra dificuldade que ela não tenha mais. Estamos todos nesse barco, cada um, né, com as suas dificuldades, cada um sabendo onde o calo está apertando, mas todos tendo a possibilidade de recomeçar, de fazer diferente, né? De se dar a possibilidade de deixar o que foi feito até aqui de ruim, né? E você passar a analisar todos aqueles pensamentos, atitudes que você ainda fazia até aqui, renovar-se com novas atitudes, né? Fazer com que a luz que cada um de nós trazemos no nosso íntimo possa brilhar. Jesus não falava: vós sois luzes, podeis fazer tudo o que eu faço. Detalhe, e ainda mais. Não nesse momento, que a nossa luzinha ainda está meio apagadinha, está lá acesa, mas depende de nós fazer ela se expandir. Porque em determinadas pessoas, não que a gente veja essa luz, né, mas essa luz, ela se reflete perante o seu olhar, o seu comportamento, o seu jeito de ser. Porque a gente se sente tão bem com determinadas pessoas que exala tranquilidade, paz, boa palavra, né? Não que ela seja melhor que você, mas ela já trabalhou um pouquinho mais esse lado espiritual do nosso ser. Espiritualize-se, que você vai ver como essa luz, né, vai ser uma luz que vai ser refletida no sentido das pessoas perceberem que você está diferente, tá? Vamos lá. Olha essa luz aí, ó. Aí outro ponto que está lá no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu fiz questão de destacar também. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Foi o que eu acabei de falar aqui, eu só estou complementando aqui agora. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Aquele que tem uma fé inabalável do porvir, ele tem como obrigação, ele se sente na obrigação de se moralizar, porque ele tem uma convicção, uma certeza, uma fé inabalável tão grande no porvir dessa vida futura, que vai refletir o que ele é hoje, que ele se adianta por amor próprio. Tem gente que não consegue enxergar, mas como a evolução está fadada para todos, aquele que insiste em ficar marcando passo, aí existe um mecanismo, né, que impulsiona e faz com que aquela pessoa ande. A dor. Aí vem as dificuldades, aí em vários segmentos, né? A doença, o financeiro, o relacionamento, o trabalho, a família. Vai vir alguma situação, alguma dor para que faça ele se movimentar, que ele enxergue que o que está acontecendo com ele não é por vontade de Deus, mas ele sim, nós, né, nos colocamos nesta situação, por não ter olhos de ver e ouvidos de ouvir os ensinamentos tão claros, tão simples, que traz lá o Evangelho. O Evangelho, de uma forma geral, mas aqui nós estamos num templo, numa casa espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz com mais detalhes exatamente tudo o que o Cristo falava da alma, da imortalidade, da vida futura. Fica mais fácil para você ler, entender
que Jesus dizia, sem muita alegoria, sem muito apetrecho, simples. Então, quando eu tenho a minha fé inabalável do porvir, eu tenho uma responsabilidade maior comigo, né? Eu atribuo tudo o que acontece comigo, seja coisas boas ou ruins, a minha situação, meu estado atual, a mim, ao meu passado que se reflete no futuro. Aí eu me preocupo no meu passado que se reflete no meu presente, e eu começo a me preocupar com o meu futuro, a minha vida futura, né? O que eu estou fazendo agora? Eu estou tendo mais acertos ou mais erros? Ou nenhuma coisa nem outra? Porque tem aquele cara que nem erra nem acerta. Não faço bem, mas também não faço mal, né? Deixa do jeito que está, que eu não faço mal a ninguém, não precisa que ninguém faça nada por mim, do jeito que está bom. Tem pessoas que pensam assim, que agem assim, e estão equivocadas. Porque o bem que você deixa de fazer, ainda que por si próprio, já é um mal que você faz. Já é um mal que você faz. Diante de uma vida tão conturbada, diante de uma vida onde a gente vê uma desigualdade tão grande, socialmente falando, né? Enfim, de vários pontos de vista, né? Tanta coisa que pode ser movimentada em você, em prol do teu próximo, que é chamado amor, estender a mão, a atenção no ouvir, um olhar atencioso para uma pessoa em necessidade, coisas que a gente pode fazer, a gente deixa de fazer, e poder não fazer, e com aquele pensamento, não faço mal a ninguém, não faço bem, mas também não faço mal, né? E com tanta gente necessitando de ajuda, para vocês verem como nós ainda somos egocêntricos, né? Muitos de nós ainda nos colocamos no centro do mundo, como se nós fôssemos a atenção de tudo e a gente não conseguisse enxergar nada que está em nossa volta, só nós mesmos. Mas isso, quando você ouve essas coisas que nós estamos falando aqui, isso tudo é muito bonito, é interessante, mas para você é uma coisa pueril, não te toca, porque você acha que não é isso, né? Vai ter que pagar para ele. Ele mal sabe que ele está pagando, porque pagando, que eu digo no sentido, né? Ele está aqui tendo a oportunidade de refazer de novo o que ele fez mal feito lá atrás, e está desperdiçando mais uma existência. Mais uma existência, né? Mas é aqui só para concluir esse trecho. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre a qual eles encaram a vida terrena. Então, quando eu sei que a vida não é somente com meus olhos carnais conseguem enxergar, e que eu tenho certeza do desdobramento quando meu corpo falir, né, eu não tiver mais meu corpo físico, e eu vou despertar no plano espiritual. Quando você tem essas ideias não, esses fatos, tá? Quando você tem essa verdade já concretizada, né, inabalável dentro de você, a sua passagem por você, espírito imortal, o seu despertar, ele tende, tá? Porque às vezes, mesmo com todo esse conhecimento, somos pegos de surpresa. De repente, dormimos hoje na carne, acordamos amanhã já no plano espiritual, repentinamente. Pode surgir alguma dúvida de onde está, o que está acontecendo? Pode. Mas a tendência de quando você traz essas informações contigo é de um despertar mais rápido no plano espiritual. Como é importante, gente, a gente pensar nessas coisas, exatamente para que a gente não defronte, principalmente, pessoas que trabalham nas reuniões mediúnicas, que fazem esses vários, não uma vez ou outra não, é sempre muito difícil uma reunião mediúnica que não chegue um irmão necessitado, às vezes, aquele nomezinho que vocês
pegam, colocam ali, né? Para um ente querido que partiu, para uma situação complicada que você próprio possa estar vivenciando, que desencadeia um processo obsessivo. Quantas comunicações chegam nas reuniões mediúnicas? Principalmente naqueles que são pegos de surpresa, que estão assim em estado de perturbação total, por não saberem o que está acontecendo, se veem ainda nos leitos de hospital onde desencarnaram, ou então no ponto do ônibus onde aconteceu uma fatalidade, onde estavam indo embora para casa, ele está ali ainda esperando o ônibus, o ônibus passa e não para ele. Parece estranho, né? Mas é verdade. Quando você tem esse contato direto com uma tarefa dessa, o mínimo que você pode fazer, né, é tentar despertar nas pessoas estas seriedades. Porque são reuniões privadas, não é reunião que dá acesso ao público, não é assim que se faz, né? Mas não tem razão de ninguém duvidar. Não tem razão de ninguém duvidar. Então, quando a gente tem, né, essa fé no porvir, na vida futura do Espírito, a gente vive mais regradamente, sem excessos, né, mais moderado. Ninguém precisa ser santo, ninguém vai ser santo estando aqui, porque a gente sofre muita influência do mundo, das coisas do mundo, faz parte. Agora a gente tem que policiar. Às vezes a gente pode ceder, errar, fazer, mas se corrige, entendeu? Né? Mas enquanto nós estamos aqui, a gente tem que se policiar, porque vai chegar uma hora que essa conta chega, né? E vamos sempre pensar: puxa, eu estou aqui novamente, né? O que eu estou fazendo deste meu tempo? Vamos valorizar a vida do seu tempo. Que a pessoa pode valorizar muita vida, tá? Mas não aproveita o tempo de uma forma coerente. Porque uma coisa é você querer aproveitar a vida, viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Porque a vida é maravilhosa, vamos viver 1000 anos. Vamos viver 10 anos a 1000, ou seja, quer viver, fazer de tudo ao mesmo tempo, mas se perde nos vícios, nos exageros, tá? Nas drogas, no álcool, no excesso de comida, no querer ter muito. É importante ter? Eu trabalho, eu estudo, trabalhei, tenho meu salário, fruto do meu trabalho, quero comprar uma casa, um carro, tudo bem. O problema é quando você perde o controle de tudo isso. Você só quer ter. Se prende a isso. Perde o equilíbrio das coisas. Aí lá na frente vem as consequências da vida futura e espiritual que eu estou falando. Isso, quando essas próprias consequências não chegam na própria existência que você está. A gente acha que a gente só vai colher os frutos ou então os espinhos quando a gente estiver lá do outro lado. Então, muitas vezes a gente colhe aqui mesmo, começa aqui e termina lá. Tá? Vamos andar mais um pouquinho aqui. Emmanuel, ele tem uma mensagem, uma frase que diz assim: momentos existem nos quais é impossível desconhecer as nossas falhas. Realmente, tá? A gente está aqui, cada um sabe das suas imperfeições, a gente ainda tem chance de despertar, não, eu tenho que ser melhor, mas a gente ainda continua errando, às vezes erra menos, mas erra. E às vezes quando você mesmo às vezes se surpreende contigo mesmo, você não imaginava que talvez você não fosse capaz de fazer determinada coisa. Então, momentos existem nos quais é impossível desconhecer as nossas falhas. Entretanto, tenhamos a devida prudência de situar
o mal no passado. Teremos tido comportamento menos feliz até ontem. Hoje, porém, é novo dia. Hoje é novo dia. Né? Por isso que lá no início da nossa reunião eu falei, até aqui eu errei. Não é só no piscar de olhos que a gente vai dizer, agora eu não erro mais. Você pode não errar mais aquilo que você identificou em si, um defeito seu. Mas nós ainda estamos passivos, sim, de errar em outras coisas que ainda não experimentamos. É caindo, levantando, amadurecendo com as situações que a vida nos coloca, que a gente vai evoluindo. Agora, o que não é viável é a gente ficar caindo sempre no mesmo buraco que a gente já caiu lá atrás. A gente viu que não dá certo, que não foi legal, né? Mas a gente vai cair de novo. É diferente de você não cair mais, você já consegue desviar daquele buraco, né? Mas você cair nunca, você nunca caiu. Estamos passivos disso? Sim. Mas temos o entendimento, poxa, caí porque eu não sabia. Caí por ignorância, por falta de conhecimento. É uma situação. Agora, cair no mesmo buraco, onde você sabe que você já errou, que você já sofreu as consequências daquilo, e vai cair de novo. Aquilo ficou para trás, né? Vamos tapar esse buraco e deixar ele lá no ontem. Hoje, porém, é um novo dia. Agora, sabe uma coisa que às vezes nos impede, né, de que a gente consiga ter esse olhar 360 da vida futura, para que a gente possa realmente ir nos livrando das nossas más tendências e trazendo novas atitudes melhores, né, renovadas no nosso dia a dia, é que muitas vezes a gente fica preso à culpa. Você pode até não estar errando mais, mas só que você se martiriza com a culpa, com as coisas que você fez. E quando você fica preso na culpa, a culpa ela tende a gerar um outro sentimento em você, que é o remorso. Você se arrepende, né? Faz parte de um processo. Você tem a sensação da culpa, vem o remorso, mas só que o remorso ele não dispara nenhum gatilho em você para que você possa seguir em frente. Você fica se remoendo naquilo, no passado, no que fez, no ruim, né? A gente vai esquecer? Não, a gente não esquece, mas também a gente não pode viver destas lembranças que nos impede de caminhar para frente. Por isso que eu falei lá no início, né? Quando a gente tem que aproveitar essa dor do remorso, quando bate na gente, da culpa, de algo errado que a gente fez, é Jesus falando com a gente no nosso íntimo. Ou então Deus, né? Porque Deus habita em cada um de nós. É Deus falando, meu filho, vamos recomeçar? E recomece. Peça desculpas, né? Deixa a humildade florar em você, já que a culpa te incomoda, o remorso está te corroendo, algo de muito grave que você fez a alguém, seja humilde, peça desculpa, livre-se desse sentimento que só te faz mal, físico e espiritual. Físico, porque em algum momento esse sentimento que fica corroendo dentro de você, ele vai se exteriorizar em algum órgão seu. Dependendo, né, do sentimento que você traz, vai mexer com toda a sua estrutura física, gástrica, cardíaca, renal. Sério, o corpo adoece. O corpo adoece porque você fica ainda se alimentando, permanecendo vivo, deixando com que aquela energia, aquele sentimento da culpa e o remorso fique ali, atrapalhando você. E quando eu falo espiritual, tá, é porque você tem o físico
afetado, né? E quando você fica debilitado, ainda com um pensamento ruim, você tende a baixar sua frequência, né? Você fica mais aberto, né, a influências negativas que só vai te desestabilizando cada vez mais. Tudo isso por causa de uma atitude sua e que você se arrepende, mas não tem humildade de querer consertar, recomeçar de uma forma diferente, né? De humildade, de chegar onde foi, no local ou com quem, seja lá o que for, pedir desculpas sinceras. Se a pessoa prejudicada balançar a cabeça que não aceita, aí o problema já está com ela, tá? A sua parte você fez, a sua parte você fez, e siga em frente, siga em frente, siga em frente, porque é necessário que a gente põe isso em prática. Hoje, porém, é um novo dia. É um novo dia. Ontem, a gente chorava. Por isso que lá no iníciozinho, lá no nosso cartaz ali de início, vou voltar ali rapidinho. Ó. Hoje eu estou assim. Mas eu posso estar amanhã com esse sorrisão. Basta eu querer. Basta eu começar de novo, mas fazendo diferente. Fazendo diferente. Jesus lidou com tantas pessoas que passavam pelo seu caminho, que traziam com eles culpas, remorsos, e que procuravam Jesus para poder ter um consolo, ter um afago, amigo. Jesus nunca condenou ninguém, porque Ele sabe das nossas imperfeições. Jesus sempre ofereceu misericórdia, e não penitência. Misericórdia. Deus, nosso Criador, Ele nos ama exatamente do jeito que nós somos. O que nós somos? Filhos dele. Ele não nos ama pelo que nós fazemos. Obviamente que as nossas atitudes perante a vida ruins atrasam a nossa evolução. Mas não é por isso que Deus, nosso Pai Criador, vai deixar de nos amar. Ele nos ama. Ele nos criou simples e ignorantes, dotados de livre-arbítrio, para que a gente possa, com a nossa responsabilidade, trilhar o caminho do bem. Deus jamais vai nos desprezar pelo que somos, pelo que fazemos. Ele nos ama simplesmente porque somos seus filhos. Nós trazemos ainda uma cultura muito errada, né? Uma relação muito errada de Deus, né? Que Deus, Ele, de acordo com os nossos pecados, somos castigados. Não, nós temos uma crença muito errada. Jesus já dizia, já nos trouxe, mostrando uma nova face de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Se coisas ruins nos acontecem, não é porque Deus quis. São reflexos das nossas ações. Em algum momento no passado ou no presente, nós erramos. Aquela lei natural, ação e reação. Mas Ele nos ama. Ele quer que cada um de nós aqui, até o ateu que não acredita em Deus, ele tem certeza que um dia ele vai ter se despertar para essa força maior da natureza. Essa luz, né, que todos nós temos e que uma hora ela vai se expandir. E chegaremos a um estágio de espíritos angelicais, sem ter a necessidade de estar retornando para refazer um novo caminho para terminar um final melhor. Estamos quase chegando no final. Aí eu deixei aqui umas perguntinhas só para a gente refletir. O que você teria que começar agora
para fazer um novo fim? Essa é uma pergunta para nós, gente. Vamos refletir, né? Cada um fazendo leva essa perguntinha para casa, porque temos a certeza que, sem exceção, todos nós ainda temos algo ainda que tem que ser melhorado. Não tenha dúvida. Eu estou falando nós, tá, gente? Não estou falando você, não. É nós. Eu também, tá? Então, aqui, olha, como você se enxerga a si mesmo? Você consegue descobrir em você as suas más tendências? Se você falar, se a tua resposta for não, eu não tenho defeito, você já está errando. Não é possível. Você pode ser até uma pessoa bem vista, querida na sociedade, na família, mas algum defeito, nem que seja aquele mais íntimo, que realmente só você e Deus sabe. Você sabe. É ter coragem da gente buscar essa resposta dentro de nós e passar isso a limpo. Às vezes são defeitos que a gente mesmo não aceita, então a gente prefere não tocar, mas vira e mexe, ele eclode, ele vem à tona. Por isso que, às vezes nem vem sempre, mas quando vem, às vezes aquela pessoa que tanto gosta de você, assim, puxa, eu não esperava aquilo do Rogério. Um cara tão legal, faz palestra, não bebe, né? Pô, eu vi ele ali agora, embaixo, botando a mão para fora do carro, xingando o cara porque cortou ele, não sei o que, falando palavrão mesmo. Às vezes nem é um homem velho ainda que está ali dentro da gente, e que se a gente não tiver controle, sai naturalmente, no meio da rua. Às vezes você não é nem de falar palavrão, mas no momento da raiva, da situação, você é um defeito? É. Porque às vezes de uma reação dessa sua subitamente, onde nem você esperava, por você ainda não ter controle sobre você, gera-se às vezes uma discussão, uma briga, um homicídio. Um segundo, você transforma a tua vida por uma coisa, por uma falha sua ainda que você tem, mas que você preferiu não mexer nela, deixar ela bem quietinha, não conseguiu superar. E acontece. Como você gostaria que os outros ouvissem? Você começa a fazer várias. Você vai relacionando. Eu gostaria que as pessoas me vissem que eu fosse assim, assado. É possível? É. Então seja. Né? Ninguém quer ser visto de uma maneira ruim pelos outros. Né? Acho que é normal que a gente queira que as pessoas te vejam como uma pessoa legal, boa, apresentável, sociável, que pode ser convidada para eventos, a pessoa que está sempre sendo lembrada. É possível. Se isso não acontece contigo, se você é uma pessoa rejeitada, se você é uma pessoa que as pessoas não fazem questão de cumprimentar, se você é uma pessoa que não traz um sorriso no rosto, mas cobra um sorriso no rosto das pessoas, começa a analisar essas coisas. Porque às vezes a relação que vem de fora em relação para a gente é reflexo exatamente do que a gente é. Às vezes a gente é uma pessoa arrogante, às vezes nós somos uma pessoa, a gente é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa metida, né? Nariz em pé, né? E que é rejeitada pelos demais, mas só que você quer ser aceita, e você não sabe o porquê, porque você não consegue enxergar em você os defeitos. Então, se você sente alguma dificuldade em não conseguir ser visto pelos outros como você queria, faz essa autoanálise, vê como você está, como você é, como você fala, né? Como você procede, enfim. Que tipo de pessoa você gostaria de ser? Exercite. Eu queria tanto ser um cara mais caridoso, mas não é minha praia. Exercita-se.
Faça o bem, você vai ver só o bem que o bem te faz. Eu gostaria de ser mais educado, né? Eduque-se. Não tem mistério, gente. Eu gostaria de ser mais calmo, eu sou muito agitado. Medita, né? Tira umas horinhas, leituras, uma meditação. Tudo é possível quando a gente quer. Quando a vontade fala mais alto dentro de nós. Quais são os seus 3 maiores defeitos? Só 3. Depois que a gente descobrir esses 3 e conseguir trabalhar esses 3 defeitos, aí talvez a gente vai conseguir enxergar mais. Mas quais são os seus 3 maiores defeitos? Eu sou muito explosivo, eu sou muito egoísta, eu sou muito orgulhoso. Tem como saber. Não sou eu, porque normalmente a gente não aceita quando alguém fala, você é isso. A gente acredita que a pessoa está apontando o dedo para a gente, porque numa discussão ela está falando aquilo ali com sentimento ali do momento, de raiva. Né? É diferente quando a gente tem uma consideração muito grande com uma pessoa, com um irmão, um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, que chega perto de você e fala, meu filho, você tem que melhorar isso em você. Mesmo assim, a gente se revolta. Né? Ninguém gosta de alguém aponte as suas falhas. Por isso que nós é que temos que notificá-las. É melhor, porque normalmente a gente não leva em consideração quando essa notificação vem de fora, vem de alguém. Então cabe a nós, tá? Eu quero descobrir, eu quero entender quais são os meus 3 piores defeitos e trabalhar em cima disso aí, fazer diferente para ter um final melhor. Tá? Como você lida com desentendimentos? Você é uma pessoa que sabe ouvir? Discussão é horrível, né, gente? Normalmente na discussão, né, é um querendo ganhar no grito. Né? Quem gritar mais alto é fazer a voz do outro não aparecer, é como se ele tivesse uma razão. Ganhar no grito. Qual é o nosso comportamento quando está em alguma situação e que está gerando um desconforto? Você quer gritar mais alto que o outro? Procure falar mais baixo, deixa ele gritar. Procure manter a serenidade, para você ver como você vai falar mais alto do que ele. Mas às vezes, nesse momento, a gente não tem esse controle, mas temos que ter, porque são nesses momentos, né, de azedume que às vezes acontecem fatos que vão se repercutir, se reproduzir negativamente na nossa vida futura, se não nessa existência mesmo. Mais um atraso na nossa caminhada evolutiva por causa de um destemperamento momentâneo. Né? E a última, e essa aqui é forte. Se você morresse, eu botei amanhã, é ruim que ia dar tempo de pensar. Vamos falar, e se a gente morrer daqui a pouco? Na próxima palestra eu vou substituir o amanhã, né? Porque isso é uma coisa que se a gente precisa de tempo para pensar, né? É sinal de que você está muito distraído com você próprio. Às vezes você tem tanta coisa para serem consertadas e refeitas, mas você não está nem pensando. Agora, quando você vê ali, se você morresse hoje, né, qual seria o seu maior arrependimento? O que você deixou de fazer que você poderia ter feito? Quantas desculpas você poderia ter pedido e não pediu por orgulho? Quantos caídos passaram pelo teu caminho em que você tinha condições de estender a mão e ajudar, seja financeiramente, materialmente, ou com um abraço, ou com um ouvido só para ouvir, e que a gente passou e fingiu que nem viu? Quantas horas fúteis, vazias, e que a gente reclama que não tem o que fazer, que a gente deixou de, às vezes, visitar um amigo doente. Eu não vou nem falar ir no hospital, no asilo,
para não dar aquela brecha, mas não conheço, né? Não tenho jeito de chegar. Então vamos falar, um amigo que está em cima de uma cama, às vezes já num momento difícil, né? Quase que de passagem na sua existência, mas está lá, né? Querendo ter oportunidade de repente ter uma visita de um amigo que vai levar um pouquinho dos momentos de felicidade, relembrar quando os dois saímos juntos, as farras, as brincadeiras, as namoradas. Você pode, coisas assim, simples, fáceis de se fazer, e que a gente fecha os olhos e não fazemos. Gente, e para terminar, Chico, essa frase não é dele, tá, gente? Às vezes as pessoas confundem. Essa frase é de um outro pensador, é John, não me lembro o segundo nome, mas que Chico utilizava muito. Por isso que eu fiz questão de trazer essa frase para a gente encerrar a nossa reunião, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Fazer o que já foi feito não tem como. Está feito. Passado. Agora eu posso começar agora, tudo diferente, e fazer um novo fim. Só depende de mim, de nós, de mais ninguém. Uma boa tarde. Quero aproveitar a oportunidade para desejar, que eu acho que é a minha última reunião pública no mês de dezembro, né? Estamos no último mês do ano. Quero aproveitar já para desejar aqui um Feliz Natal para todos, um 2026 com várias ideias. Meditem sobre o que a gente falou aqui durante 55 minutos. Tá? Vamos tentar começar o 2026 com novas atitudes, com novas ideias, com mais luz para a humanidade. Boa tarde. Obrigada, Rogério. Excelente palestra para a gente refletir bastante, né? Irmos para casa e pensar um pouquinho. Nós vamos agora para a segunda parte da nossa tarefa da tarde, da palestra, que é o passe. Mas antes eu vou chamar o nosso irmão Eduardo para fazer a prece. Senhor, nosso Pai, Deus de amor, sabedoria e justiça, Jesus de Nazaré, nosso irmão, mestre, amigo, pastor e guia, e agradecemos por mais esse dia de vida que nos está sendo concedido, um dia lindo e maravilhoso, e pedimos e agradecemos também aos Espíritos superiores aqui presentes o tratamento que nos foi dado durante a palestra sobre nossos problemas e doenças físicas e espirituais. E peçamos a Jesus que nos fortaleça e nos ilumine para que possamos continuar procurando nos conhecer melhor intimamente e com isso conhecermos as nossas falhas e procurar corrigi-las. E vamos pedir também ao nosso mentor, aos nossos espíritos, amigos e protetores, que nos levem de volta ao nosso lar em paz, tranquilidade e segurança. Que assim seja, graças a Deus. E peço também que enquanto na passe, ao adentrar na sala de passe, se ponha em prece e pense em Jesus. Boa tarde.